Olá, bom dia. Mais uma vez estamos aqui para continuarmos o estudo do livro Libertação do Sofrimento, da mentora Joana de Ângeles, psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco. Tem capas diferentes, né? Mas o meu livro, a capa é esse daqui. E nós estamos estudando cada semana um capítulo. A gente tem postado no canal de estudo Filhos de Joana. Se você é a primeira vez que está aqui nos acompanhando, seja muito bem-vindo. A gente espera que você goste. E quem está acompanhando os estudos, no seu tempo, né? Hoje nós temos tanto a possibilidade de acompanhar isso daqui pelo canal, como também participar todas as sextas-feiras, no horário das 8h30, horário de Brasília. E aí a gente tem ao vivo, um encontro ao vivo, onde as pessoas que queiram pode ficar após o estudo do livro, do título, né, do tema, ficar para a gente fazer uma terapia em grupo também. A gente tenta trazer isso para o nosso crescimento individual, né? Então fica um convite para vocês também, quem queiram participar, que venha conosco na sexta-feira às 8h30 da manhã. E hoje nós vamos fazer o capítulo 15. Se você perdeu alguns capítulos, estão todos gravados. Se você não faz parte do nosso grupo do WhatsApp e quer estar lá para poder acompanhar, né, os capítulos em que nós postamos no grupo, seja bem-vindo, deixa seu nome, peça para a gente no comentário e nós vamos incluir você lá. Manda o link, né, para você, se você deixar o seu contato, para que a gente consiga te colocar também no grupo do WhatsApp, tá bom? Agradeço a participação de todos vocês. Se vocês puderem nos ajudar, que possa chegar esse conteúdo para outras pessoas, curtindo, coloca lá a notificação também, o sininho da notificação. E compartilhem, né? É um livro muito importante para que a gente possa também crescer e distribuir aí no mundo, para as pessoas que também gostariam de estar entendendo melhor esses temas, qual a Joana brilhantemente nos alerta, nos deixa, né? Sempre dá um estudo para que a gente possa meditar, refletir sobre o tema. Então, é muito importante que a gente possa dar continuidade, né, aos nossos estudos. Entrou uma informação que deixa eu... Eu gosto muito dessa música. É um pianista coreano, Iruma, o nome dele. Tentar deixar aqui, se dá pra gente ir, porque tem bastante sons aqui ao redor, então quem sabe a música que pode acabar nos ajudando, né? E a gente não tem corte, né, nos vídeos, então vai assim mesmo, tá bom, gente? Eu convido a todos pra gente poder fazer uma prece, esperando que a gente possa fazer essa sintonia com os nossos amigos espirituais. Trazendo para nossa tela mental a imagem do Cristo, para a gente poder se conectando com a espiritualidade. E rogamos todos juntos para que haja paz na Terra, que haja paz em nossos corações, que possamos ter a mente tranquila, calma, serena, para que possamos receber a intuição do plano maior, como podemos fazer diferente, agir diferente, com esse entendimento que a benfeitora Joana de Ângeles nos traz para a reflexão dessa semana. E pedimos a Deus que possamos nos reunir com essa ideia, que a nossa mente possa ser transformada e que a gente passe a ter força de agir, né, com essa conduta cristã tão necessária para o nosso desenvolvimento, nosso crescimento espiritual, que seja realmente libertos de todos os sofrimentos, as ideias que ainda nos prendem, aquelas que nos tornam cativos. Que Deus esteja conosco, abençoando os nossos lares, os nossos familiares, e que a cada instante desejamos profundamente agir conforme a vontade do Pai, hoje e todos os dias de nossas vidas. Que assim seja. Então vamos lá, a gente faz a leitura, né? E como eu peço sempre, tenha o seu caderno, é uma oportunidade de você poder fazer algumas anotações, né? Que aqui eu vou apresentar
o que de repente alguma reflexão que eu recebo, né, que possa vir para mim na hora, mas que todo mundo, né, tem seu amigo espiritual, pode ser que alguma coisa venha para você diferente, então faça uma anotação, né? O autoconhecimento é isso, é um estudo, né? Então a gente possa ir consultando o que veio, as intuições, desenvolver a nossa intuição, né? E o que veio para cada um de nós. Então tem alguma coisa que você possa anotar, essas informações que chegam para você também? E vamos lá, bom estudo. Bom, o tema de hoje é o capítulo 15 e ela nos traz a nobre sinfonia do serviço. A gente vai ver então no livro dos Espíritos que tem muitos capítulos que fala dessa necessidade do trabalho, contanto que tem a lei do trabalho. Eu vou começar lendo a pergunta 674 do livro dos Espíritos, tá? E aí, se tiver que você puder acompanhar, 674. A necessidade do trabalho é uma lei da natureza? A resposta é: o trabalho é uma lei da natureza pelo próprio motivo de ele ser uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta sua necessidade e prazer. Então a gente vê que trabalho, né, não só para ganhar dinheiro, mas qualquer atividade que fala aqui nesse capítulo, então eu convido a todos vocês também para estudar esse capítulo 3 do título Lei do Trabalho, né, para a gente poder realmente entender e ver a necessidade de nos desenvolvermos nesse exercício o nosso caráter e a nossa conduta. Então, a palavra nobre, né, o que é elevado, e serviço é uma ação, né, é servir e poder realmente ter uma atividade, desenvolver uma atividade, né, e ela começa aqui. A palavra nobre, né, ela vem de elevado, grandioso, enfim, então só para a gente saber do que a gente está falando. E aí, a Joana de Anjos começa a trazer a leitura para a gente. A vida, em todos os seus aspectos, é um hino de louvor sinfônico à divindade. Então, tudo que está representado na vida, né, em todos os seus aspectos da vida, né, a vida orgânica, a vida inorgânica, tudo é um hino, é um canto de louvor. O que é a palavra louvor? Quando a gente louva a Deus, a gente tem que ofertar alguma coisa. É como se a gente estivesse ofertando a Ele o que? A nossa gratidão. A gente está exaltando e glorificando ao Pai. A palavra, a própria prece, Pai Nosso, né? O Espiritismo diz que a gente tem o louvar, o glorificar e agradecer. Nós temos pedido. Então, tudo na vida é essa representação. Trabalha em função de louvar a Deus. Para onde quer que se volte para onde quer que se volte o olhar ou se direcione o pensamento, surge fascinante a obra do amor do Pai para o engrandecimento das suas criaturas. Então, lá no primeiro capítulo da Bíblia, na Gênesis, a gente vê todo Deus criando, né, o universo. E como que ele criou, não são 6 dias, né, no 7º ele descansou, a gente pode colocar aí, se a gente for ver, né, todo o princípio não foi feito, né, obviamente Deus, ele mesmo que fez as leis, e são leis que são imutáveis, né, ele mesmo não vai transgredir essas leis, né? Então a gente pode falar esses 6 dias por 6 eras, né, que vai dar mais ou menos a idade, né, de toda essa construção, essa criação. E aí ela continua: desde as incomparáveis movimentações das galáxias, as micropartículas atraídas pelo núcleo em incessante movimentação, percebe a sabedoria do Criador que se transformou no excelso servidor. Olha que lindo, né? Deus que criou tudo por essa imensa sabedoria, né? Pela sabedoria dele. O que é o Deus? O que é Deus? A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, né? A primeira pergunta do livro dos Espíritos, e fala que ele nos serve, excelso, Criador excelso, é sublime e divino.
Desculpa. Então, ele que é o sublime, e ele que é o divino, e ele ainda é o primeiro a nos servir, né? O primeiro a trabalhar. Tanto é que ela continua aqui, referindo-se-lhe à grandeza transcendente, né? Além do que a gente pode entender. Então, a grandeza de Deus é além do que a gente pode conceber. Jesus glorificou-o no trabalho, confirmando que ele prosseguia em ação tanto quanto fazia o Filho. Porque Jesus, tem isso, né, parte da Bíblia, em João 5,17. Então, se você pegar João 5,17, você vai conferir que Jesus fala, né, que o Pai trabalha até agora e ele também, né? Dependendo da versão que você tem em casa. Mas eu convido a vocês também a conferir essa passagem, né? Porque quanto mais a gente tem acesso à informação, mais a gente vai introduzindo em nós, né, na nossa memória, e a gente vai agindo conforme o que a gente já sabe, o que a gente aprendeu. Aí ele fala: servir, pois, constitui honra, que a evolução intelectual no ser humano encontra para crescer ao ritmo da harmonia cósmica. Então, servir, né, de novo, é o serviço, que é a honra. O que será que essa palavra honra pode representar? Né? Dignificar. Então, servir nos dignifica, né? A evolução. Nós temos que evoluir. Nosso processo, né, é o do progresso espiritual. E se dá primeiro o progresso, depois a evolução. Nós vamos progredindo no nosso conhecimento e a gente vai evoluindo na espiritualidade, né? Nosso espírito imortal. Mas começa, obviamente, com o serviço, começa-se com o trabalho a Deus, né? Tudo serve sem cessar, contribuindo para o equilíbrio universal. Houvesse a parada em relação ao serviço e se estabeleceria o caos em toda parte. É da ordem do universo o movimento, que equilibra tudo. Assim, não há lugar para estagnação. É tudo movimento, né? Nada, tudo que tá, uma água que está estagnada, até na água que está estagnada, se você deixar muito tempo ali, vai começar a criar vida, né? Alguma coisa vai acontecer ali. Mas a água mesmo já não tem a qualidade pra gente, por exemplo, o ser humano viver, mas ela pode ter uma qualidade para outros tipos de vida se formar ali, né? Há um movimento. Por serviço deve-se entender todo e qualquer esforço edificante que preserve a ordem, que resguarde a vida, que perpetue o desenvolvimento no rumo do infinito. Então, que a gente possa desenvolver um esforço, né, de ajudar na ordem, de ajudar no crescimento, no desenvolvimento da vida, né, da vida em geral. Quando o ser humano se excusa, ele não aceita, ele não faz, né, o serviço, vegeta, não tendo aprendido a viver o que lhe representa estacionamento. E a gente tem no Espiritismo que traz pra gente, né, que nem nada retrocede, né? A gente pode estacionar se a gente não tiver realmente alinhados com as leis do trabalho, né? Então a gente vai encontrar nesse capítulo de novo, no capítulo 2, no livro 2, ali a necessidade do trabalho. É uma necessidade a gente continuar, ninguém vai parar esse progresso. Ninguém, né, tá lá no livro dos Espíritos também, que ninguém para o progresso, né? Mas a gente vai ter que nós temos a necessidade, né, de movimentar, de progredir, de contribuir. A troca de experiência e serviço fraternal constitui recursos que facultam o crescimento espiritual, a iluminação interior. Então é isso, né? O serviço fraternal, a palavra fraterna, ela vem de irmandade. Então a gente vê nessa grande família espiritual que nós temos, qual é o nosso papel que nós estamos assumindo, né? Qual o serviço que nós estamos prestando, que ainda que vai me fazer crescer, né, espiritualmente, para a minha iluminação interior, que cada um tem que fazer, mas é um aprendizado. O trabalho nos convoca a um aprendizado, a gente vai desenvolver. Cada vez que a pessoa se exercita, em que ela faz qualquer tipo de trabalho, ela aprende mais, ela vai se qualificando, né, ela vai se adaptando melhor na vida, naquele contexto que ela passou a conhecer, né?
Então, é necessário que a gente possa olhar isso toda vez que a gente fala assim, gente que sonha, né, em aposentar, obviamente ela já aposentou, ela já fez o papel dela ali na sociedade, mas nada impede, né, que ela continue crescendo. Por isso que muitas pessoas que depois eles aposentam, elas fazem trabalho voluntário, né, depois de algum trabalho, continuando trabalhando, continuando servindo, né. Todos crescem em direção do absoluto. Aqui absoluto a gente pode ver como pleno, como perfeito, né, o absoluto, né, o todo, ampliando a capacidade de compreender e de agir, de modo a superar os limites momentâneos nos quais se agita. Quanto mais a inteligência prescruta, né, quanto mais a inteligência examina e estuda a extraordinária obra de Deus, mais se entusiasma com a lei moral, que nela vige em perfeita sincronia com as suas múltiplas modulações. Então a gente também tem aqui, né, no livro dos Espíritos, para quem quiser estudar, também tem, né, no livro 3, tem toda, né, essa das leis morais, né? Então a gente tem aqui também, e se a gente não souber, a gente vai transgredir dessas leis, né? Nós vamos sofrer a consequência dos nossos erros. Então, está aqui, né? A gente vai realmente olhando, né, para das leis de Deus que são perfeitas e imutáveis, e vamos entendendo a necessidade da gente engajar nela, né? Respeitar essas leis, porque é para o nosso bem, é a nossa necessidade evolutiva. E aí a benfeitora continua, que nela vige em perfeita sincronia com as múltiplas modulações, a natureza em si mesma, renovando-se sem cessar e repetindo, eloquente, é uma canção vibrante de serviço ininterrupto. Né? Eloquente é convincente, né? Ela é uma lógica, né? Ela tem inteligência, Deus é inteligência, né? Então, tudo isso é muito bem calculado, né? Muito bem construído, porque Deus é isso, essa grandeza, né? Deus é a inteligência mesmo, suprema, né? Então, morre em uma forma para surgir noutra, transforma-se uma aparência, dando lugar à nova maneira de expressar a vida. Tudo se agita e se enriquece sobre a batuta divina do cosmo regente sinfônico. Então, aí, o que ela está nos falando aqui, né, que essa transformação, né, que fala que nada se cria, tudo se transforma, né, e essa regência perfeita, né, que é da batuta que que se usa para reger uma orquestra sinfônica, né? Então, uma orquestra, ela é um todo, ela é inteira, né? Todos os instrumentos, contanto que a gente fala assim, né? Um concerto é um concerto de piano, é um concerto de saxofone, é um concerto de violão, né? E aí tem só o solista, né? O violinista, né? O pianista, enfim. Mas quando a gente está falando de sintonia, de sinfonia, né? Que aqui também fala a nobre sinfonia do serviço, é quando um todo, todos nós fraternalmente estamos colaborando, contribuindo para uma vida melhor. E aí ela continua, o vento que altera a face do orbe, que rasga as que rasga as rochas e levanta as dunas, é o mesmo agente que conduz o pólen delicado da flor, fecundando outra para o prosseguimento do milagre da reprodução. A água cantante que corre sinuosa e escava o leito do rio, absorvida pelo calor do sol, retorna em chuva abençoada que vivifica o solo crestado e atende a sede em todo lugar onde se encontra dominadora. A tempestade que devasta revitaliza o ambiente que vergastou, dando-lhe nova beleza e majestade. Os fenômenos sísmicos aterroradores que surpreendem as criaturas em toda parte servem de instrumento para aprimoramento do planeta em transformação para um mundo moral mais elevado. Então a gente vê esses terremotos, esses maremotos que acontecem, esses tsunamis, é tudo para transformar ainda, né?
o nosso planeta que ainda está em transformação, né? A gente pode falar, o homem está destruindo a natureza. Aqui o planeta já foi uma bola de gelo, já foi bola de fogo várias vezes, né? E ainda não parou essa transformação, porque está ainda em construção todo esse mundo novo, esse mundo mais elevado. E existe, né, também aqui que a gente pode ler a lei da conservação, e a gente também vai ler a lei da destruição, que é do capítulo 6º, né? A lei da destruição. Então a gente também tem aqui, no índice aqui, a gente pode encontrar a lei da destruição. Então, ela é necessária para a transformação, né, do progresso também. Então, nada está, né, perfeito, pronto e parado, né? A gente vê esse movimento que a Joana está falando para a gente. Sempre o serviço de agradecimento, ensejando a vida e perfeição. O silêncio absoluto e estacionamento prolongado são decorrência da pobreza de percepção dos sentidos físicos, né? Então, parece que está um silêncio absoluto, parece que está tudo parado, né? Como a gente tem a sensação que a Terra está parada e ela está em movimento, né, veloz, comparado ao universo. Então, e a gente está aqui, mas a gente não está percebendo, né, o nosso sentido físico, mas nada está em movimento. Por isso que a gente está aqui sem perceber, não sei quantas vezes meu coração bateu hoje, né? Mas está batendo e tem uma função. Né? O nosso cabelo tem função, né? Nossa respiração, ela tem uma função. Quantas vezes a gente parou para perceber a nossa respiração hoje, né? Então, a nossa pele, as células estão fazendo trabalhos, né? Agora está tudo trabalhando, né? E vamos tentar pensar dessa maneira para a gente poder ver que nós também devemos contribuir constantemente. O nosso pensamento, a gente fala que ele pode ser em trabalho, né? Porque Jesus não falou que podemos pecar até pelo pensamento, porque é constantemente esse pensamento. A gente está trocando energia, pensamento é energia, e a gente pode contribuir com os bons pensamentos ou destruir com os bons pensamentos também. E a gente pode ver essas questões também se a gente pegar aqui a questão, né, 675 do Livro dos Espíritos, Lei do Trabalho. Então, vou ler essa parte aqui. Só se deve entender por trabalho as ocupações materiais? A resposta é não. O espírito trabalha. Como o corpo, qualquer ocupação útil é um trabalho. Então, a gente pode contribuir de diversas formas, né? Contribuir com a paz, fica uma pessoa mais calma, mais tranquila. A gente precisa esperar que vem lá a ONU e, né, faz um decreto para a paz e encerra a guerra. A paz começa dentro de cada um de nós, né? Disse Gandhi. E nós temos um papel importante também na Terra. O que a gente pode contribuir, né? Então, a gente está contribuindo para o mal proliferar, ou a gente está contribuindo para o bem vencer sempre. E a benfeitora continua. Nunca te negues ao serviço. Por exemplo, a gente vai orar por alguém é um serviço. E às vezes as pessoas não querem fazer esse trabalho de oração. Não sei, não consigo, não quero, né? Não quero participar de nenhum grupo de oração, de intercessão. É muito difícil. A gente está com um grupo que nós estamos fazendo orações para os desencarnados, né? Esse momento que tem esse momento de transição, que a gente sabe que o plano espiritual está indo muitas pessoas, né? Desencarnando, outros desencarnados estão vindo também. Então, a gente está vendo que é um estágio que estamos, para quem está acompanhando espiritualmente falando, está bem complicado. E nós montamos um grupo de oração, onde nós oramos para os desencarnados, né? Então, é um grupo que a gente ora só para os desencarnados e também para a vibração para o planeta. É muito difícil conseguir pessoas que podem realmente aderir à ideia e se dedicar a esse trabalho, né? A maioria não tem tempo, ou na verdade não quer ou não acha importante. Mas a gente pode fazer esse tipo de serviço, né? Qualquer servicinho, qualquer coisa que a gente possa contribuir é de extrema importância, né? Então, não desvalidar que a sua presença seja inútil ou não seja válida, né? É muito importante. Então, qualquer proposta que vire a trabalho, se você achar que você tem capacidade, que você possa fazer, né, aderir a essa ideia também, para que a gente tenha ao nosso próprio favor ajuda para o nosso crescimento espiritual. Chico Xavier falava que todo bem que nós fazemos será advogado nosso durante a vida, né, durante a nossa passagem. Aí a Joana vem colocando várias situações aqui para a gente poder refletir. A formiga,
diligente e aparentemente desequipada é exemplo incomum de previdência e de trabalho incessante. A abelha laboriosa e quase insignificante, em organização social aprimorada, labora sem fadiga a serviço da colmeia. O cupim, esfaimado e quase desprezível, é servidor da vida na sua função específica e infindável. O mínimo que possas põe à disposição da vida, e poderá resultar em muito para quem de nada dispõe. Então, o mínimo que a gente possa fazer, o mínimo que a gente possa doar, ela faz um convite pra gente, né? A gente se colocar à disposição da vida, porque se a gente acha que a gente não tem, sempre tem alguém que tem menos que a gente, né? Então, buscar alguma coisa que a gente possa estar contribuindo dentro da nossa casa, e falar, eu vou servir só meus familiares, e de novo eu falo, o amor não tem limitação, o amor não é município que tem limite, né? Só dentro da minha casa, ou lá fora dentro da minha casa, é aonde nós estiver, quem é o próximo, aonde eu estiver, quem estiver próximo de mim é meu próximo, né? Então a gente tem esse tipo de olhar. Aqui também, vou passar aqui da página. Então a gente vai ver, ela tá falando aqui, né, de todas essas, né, ela falou aqui do cupim, da formiga, né, e aí tem na pergunta 60 do Livro dos Espíritos também, que fala lá de seres orgânicos e inorgânicos. A pergunta é, a força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos corpos inorgânicos é a mesma? Sim, a lei de atração é a mesma para todos. Então, é como a Joana colocou lá no início, né, esse serviço fraternal. Porque assim como os animais, a gente tira o mel, né, da abelha, as flores que lá colocou aqui, né, as abelhas também que colocam o seu pólen, né, que proliferam no planeta. Eu não lembro qual cidade, que foi uma vez que eles tentaram tirar, tinha excesso de abelha, e aí desencadeou na natureza uma outra deficiência também. Então está tudo, absolutamente tudo, contribuindo para que tenhamos uma vida melhor, né, que nada nos falte aqui. Mas também não é, fala na lei de trabalho, é quando a pessoa só recebe e não dá nada. Nós estamos tentando aqui trabalhar o nosso egoísmo, né, que é o pai de todos os vícios e de todos os males. Então, eu não posso só pensar em mim, né, no meu bem, que a gente não está fazendo bem nenhum, mas no bem comum, né? E ela continua. Então, aqui anotando, qual o mínimo que eu posso contribuir, né? Todo mundo tem o que dar. Aí ela fala, sempre és detentor de valiosos recursos, sempre somos detentores de valiosos recursos, que desconsidera, porque ainda não te resolvestes pela produção do bem em tua existência. Assim que a gente se colocar ali, a gente vai se habilitando cada vez mais, nós vamos nos capacitando, mas tem que fazer alguma coisa. A gente tem que colocar a serviço do bem de alguma coisa, né? Talvez você se acha incapaz, talvez você esteja se achando inútil, né? Que você não nada, que a sua vida tá desvalidar a sua vida, mas não é verdade. Você sempre tem alguma coisa que você possa doar, que você possa fazer, que você possa contribuir, né? Pelo bem seu e de toda a humanidade. Você faz diferença na vida, você é uma pessoa única. Se você não estiver cumprindo com o seu papel, vai estar em deficiência, né? Aqui na Terra. E ela fala, né? Utiliza os seus dons, o que você tem de melhor, né? De valioso dentro de você. E velozar, multiplicar-se em tesouros de alto significado, que te levará ao deslumbramento e ao júbilo. Talvez a gente é igual uma sementinha, a gente vai ver, a gente faz uma coisinha aqui, daqui a pouco ela tá crescendo, né? Então ela fala, a gente vai multiplicar, né? E a gente vai ver, talvez a gente não vê nessa vida, quem sabe em outras vidas, tantas ideias que alguém trouxe lá do passado, alguém foi aperfeiçoando, né? Alguém foi elaborando. Eu estava conversando com um trabalhador espírita, o seu Geraldo, lá de Orlando, né? E aí a gente foi fazer um trabalho juntos, e aí ele falou para mim, Vanusa, é um trabalho lindo numa instituição no Russell Home, e é que eles vão lá cantar para as pessoas que moram ali, que têm deficiências
intelectuais, né? E aí ele falou para mim, eu comecei esse trabalho lá em Miami, aí depois uma pessoa foi viajar, as pessoas gostaram, as pessoas que participavam iam viajar para outros estados nos Estados Unidos, e aí eles levavam a ideia e foram criando, né, vários grupos de trabalho, porque ele teve uma ideia que ela foi propagando, né, em outros lugares também. Então é muito bacana, às vezes você tomar uma atitude que alguém viu e acabou se propagando, aperfeiçoando, enfim. Então Deus conta com a gente sempre, né? Não necessariamente a gente tem que fazer igual a outra pessoa, ela tem um talento para fazer aquilo, né? A gente tem que olhar para a nossa capacidade e o nosso talento, nossos dons também, e saber utilizá-los, né? E aí ela continua com um convite para nós, né? Não relaciones dificuldades, nem compares as tuas possibilidades com as dos outrem, que consideras melhor aquinhoado do que tu. Ignoras os conflitos que ele tem, as lutas internas que trava, as ambições que acalenta. Então a gente fica assim, mas eu não sou bom como aquela pessoa. Às vezes eu convido pessoas para o trabalho, assim, mas eu não tô preparada. Gente, o Chico Xavier fala que se ele tivesse que esperar para ser parado, ele nunca teria começado o trabalho dele, porque é no trabalho que a gente vai se lapidando. E a gente precisa realmente tomar a decisão de começar algo, porque é isso que vai fazer a diferença lá na frente. Então não tem ninguém que é melhor ou pior do que a gente manter o olho, né, nos nossos deveres, nas nossas tarefas e deixar com que isso vai florescendo. Divaldo falava para mim, né, floresça onde você estiver. E a gente sempre pode fazer alguma coisa, não tem que ser uma coisa específica, um lugar específico, de uma maneira específica. Nós vamos fazendo, né, realizando. E ela continua, na engenhosa engrenagem da vida, todos são importantes. E os seus contributos são imprescindíveis para o equilíbrio geral. Quer dizer, eu tenho importância, você tem importância, nós somos importantes para o equilíbrio geral. Não desista, persista mais um pouquinho, sabe? Seja o que você estiver fazendo, dê mais um tempo, respira fundo, te acalma, calmamente, não desista do seu trabalho, não desista do trabalho familiar, que é uma luta constante, não desista dos seus sonhos, não desista, e desista dos sonhos que já não podem ser sonhados, porque tem outros sonhos a serem sonhados também, né? Não desista de você, você é importante, não desista de crescer, né? De poder contribuir. A sua vida é uma vida valiosa e única. Observe a máquina grandiosa fixada por parafusos modestos que lhe dão tanta segurança. É verdade, né? Tem uma ponte lá na Austrália que eu gosto muito, que é a Harbour Bridge. E eu não me canso de olhar para ela quando eu tô lá. E aí ela é toda aquela estrutura de ferro, né? Assim, se você já lembra, se você já viu, ela é todo aquele arco ali, aquele meio, né, de metal, aquela estrutura de metal, e aí, quando eu tô passando por baixo dela, eu olho aqueles parafusos, né, que a gente não vê de longe, mas são parafusos que sustentam aquela estrutura toda, e o mar, né, passando por debaixo, os carros, né, milhares e milhares de carros todos os dias ali, ela sustentando, mas tira um parafuso, né, tira outro, vai tirando esse que vai, não é só aquela estrutura metálica que a gente vê de longe, né. Então, aquela grandiosidade, na verdade, é sustentada por pequenos parafusos menores que ela. Então, a gente vê num todo, se a gente pensar num todo, talvez a gente não consiga fazer, mas se a gente fizer uma pequena contribuição, né, vai fazer aquela estrutura crescer cada vez mais. A gente sempre pode fazer alguma coisa. Observe a máquina grandiosa fixa, né, já falei, e aí ela fala, olha a represa imensa e poderosa, estruturada em pedras, cimento e ferragem bem trabalhados, né? Então, contempla o diamante bruto e te decepcionarás com a sua aparência grosseira, que a lapidação retira, a fim de que reflita o raio de luz. No reino humano, assim como nos demais, todas as criaturas são interdependentes. Então, esse trabalho que ela fala fraterno, né? Nós precisamos tanto de doar como receber. A lei é ação e reação.
É dando que se recebe. Então, muitas pessoas podem pensar, eu não tenho condições, não tenho que fazer isso. Então, a gente tem que começar a doar. O que está nos faltando é aquilo que eu estou deixando de dar. Porque assim, quando a gente começar a doar alguma coisa, vai vir para mim também. As bênçãos chegam sempre. As bênçãos de Deus é ilimitadas, né? Mas a gente está a serviço da proposta, do bem. O bem vai nos chegar, a gente precisa temer, não. Deus não é um Deus, né, de egoísta, Deus é Deus da abundância. Eu vim para que tiveres vidas e vida em abundância. Vamos aproveitar isso, gente. No reino humano, ela diz, assim como nos demais, todas as criaturas estão interdependentes. A gente tem que lembrar disso, né? Nós dependemos uns dos outros. Reflexiona em torno da cadeia alimentar em a natureza até o estágio da humanidade e ficarás fascinado com a sabedoria que a rege. Às vezes em aspectos chocantes, mas obedecendo a uma programação sublime e ininterrupta. A gente pode falar que tem alguma coisa errada, né? Quando a gente fala essas movimentações, o que a gente chama de catástrofes, né? E depois a vida surge de tudo aquilo, né? Eu participei do incêndio, uma coisa que marcou muito a minha vida, acho que foi em 2019, em novembro de 2019, né? A Austrália ela é um lugar muito quente, né? No verão, e geralmente se pega fogo, né? Nas florestas da Austrália quase que anualmente. Pode ser em porção pequena ou maior, né? Mas esse desastre que foi terrível e foi noticiário no mundo todo, né? Que as florestas da Austrália pegou fogo, os animais estavam morrendo e aí eu e minhas filhas nós fomos trabalhar como voluntários para ajudar 2, 3 regiões que estavam precisando de voluntários lá. E foi muito triste ver aquela natureza pegando fogo, sabe? É indescritível, eu não vou ter nem palavras assim para poder explicar, porque o fogo chegava até o próximo ao mar, né? E a gente pegava na praia, a gente viu pegando coisas, pegando fogo, e a gente trabalhando para ajudar a comunidade, e aí tinha helicóptero, pegava as águas, né, dos rios, dos mares, para vir jogando para apagar o incêndio. E era aquela devastação, casas, né, destruídas pelo fogo, as pessoas tristes, enfim, foi um aprendizado muito grande. E aí, quando eu fui embora, né, eu fui embora no último dia do meu trabalho, eu lembro que eu tava falando para minhas filhas, né, uma vez eu fui sozinha, fiquei acho que umas 2 semanas sozinha, depois eu voltei para casa, que não podia trabalhar, né, ficar prestando muito trabalho, horas como voluntariado, e aí fui para casa, peguei minhas filhas, subi com elas depois de uma semana, a gente ficou mais um tempo, e depois nós decidimos fazer um caminho diferente, né, porque tava muito perigoso toda aquela área, a gente decidiu fazer pela praia. E esse caminho era um caminho que eu não tinha feito até então. E foi muito lindo, porque eu vi que numa região, algum ano atrás, não sei quando, aquela área também já tinha pegado fogo. E aí, passando pelaquela natureza linda, 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 linda naquela região, subindo lá perto do Central Coast que a gente estava, eu olhava para aquelas árvores, os troncos estavam queimados, mas o verde já tinha saído nas árvores, quer dizer, aquela coisa se regenerando. Então eu não esqueço dessa imagem, como fala, parece que tudo está destruído, mas daqui a pouco a vida volta, né? A vida volta. E recentemente eu pude subir lá novamente para essa parte da Austrália e vi que até na área que a gente já trabalhava, né? As casas reconstruídas, as florestas também voltando. Porque o que acontece na Austrália, tem muito eucalipto até, né, os koalas, eles ficam nos eucaliptos comendo as folhinhas, né, e eles têm, tipo, a semente deles fica muito em cima do tronco, né, então o eucalipto fica lá, e como a Austrália é muito quente, para que aquela sementinha, aquela casca da semente, ela ficar muito dura, ela precisa do calor do fogo, então o próprio óleo do eucalipto, ele vem e ele queima, né, ele queima a parte de baixo da árvore, o tronco da parte da árvore, e aí ele aquece aquela semente, elas abrem, e aí dá outras árvores. Só que esse ano, né, e como os outros anos também, foi bem descontrolado o fogo, por outros motivos que eu não vou falar aqui, mas, quer dizer, a gente precisa saber, precisa como que é, né, para ter vida, precisa pegar fogo,
né? Precisa parecer que está destruindo, na verdade, é para recomeçar algo maior, mais grandioso, né? E aí nessa época, nossa, destruiu muita floresta, destruiu isso, destruiu aquilo, mas exatamente dessa proporção que é destruída que se cresce muito mais, né, naquela região. E eu não sei, estou comentando isso porque me marcou muito na questão de, né, a lei da destruição, como eu mostrei para vocês aqui, que está no livro dos Espíritos, vem realmente que a gente acha que é algo para destruir, na verdade, vem para renascer, renovar e transformar. E muitas vezes é isso que a gente também está passando, né? Um momento que me marcou tudo isso, viver essa história na Austrália, porque a dor, né, que vai lapidando a gente, a dor é necessária, né? Eu falo que sempre a dor é necessária, o sofrimento é opcional, né? Eu ficar sofrendo por aquilo da forma que eu gero sofrimento meu, mas a dor que nós estamos sentindo, né? Quando eu fico naquele sofrimento ali imenso, porque está sendo causado por uma dor física, espiritual, moral, que nos chamam ao aprendizado, né? Que nos chamam realmente à renovação também. Então a gente não desprezar esses momentos, né? Como achar que Deus esqueceu de nós, ou a gente está sendo destruído, não pensar que é morte, que é destruição, porque vai vir coisas melhores, com certeza. Sempre vem, né? Sempre vem. Só pedir e orar a Deus por força, coragem e proteção sempre. Bom, vamos voltar aqui na leitura, né? Bom, acho que eu já li essa parte. Reflexione em torno da cadeia alimentar da natureza até o estágio da humanidade e ficarás fascinado com a sabedoria que a rege. Às vezes, os aspectos chocantes, mas obedecendo a uma programação sublime e ininterrupta. Sabe, a diretriz produz em abundância até o fim, de proporcionar o equilíbrio tanto ecológico quanto cósmico. Não interrompas essa sucessão de acontecimentos quando convidados ao serviço, agarrando-te a falsos conceitos que decorrem da ociosidade dourada e do pessimismo perturbador. Renascestes no mundo para amar e servir. Nunca te constituindo um peso morto na economia moral e emocional da sociedade. Olha que coisa mais linda, né, gente? Que a gente está sendo convidado ao serviço para a gente não negar, né? Não pensar, ficar pessimista que não serve, que não dá para nada, né? Não gostar da ociosidade. A ociosidade não é de Deus, gente, porque tudo que é de Deus está trabalhando, a gente precisa movimentar, né? Renascesses para amar e servir. Né? O Evangelho do Cristo é isso, né? Quando ele fala amar a Deus acima de todas as coisas, né? E Deus vai, né? Também tudo mais vai ser acrescentado, a gente recebe de Deus. Amar o teu próximo é um serviço para o próximo, como a ti mesmo. Então, amar e servir, nunca ter constituindo um peso, um morto na economia moral e emocional da sociedade. Nós temos valores. O parasita humano é explorador do esforço alheio. Então, quando eu não faço a minha parte, alguém vai ter que trabalhar 2 vezes, né? Então, alguém vai ter que se esforçar além da obra dele, fazer a minha também. Então, por isso que ela tá falando parasita. E olha que parasita também tem o trabalho dele, né? Permite-se o repouso sem limite, dos outros exigindo o trabalho redobrado. É isso que eu falei, né? Quer dizer, eu fico repousando, né? A hora que não quero fazer nada, mas os outros estão redobrando o esforço dele. Cresce, pois, em ação, movimentando os abençoados dons da vida que dormem em latência no teu mundo íntimo, e avança, jovial e rico de alegria, participando da sinfonia gloriosa do serviço em homenagem à vida. Ninguém que pense e reflita tem o direito de explorar seu próximo, servindo-lhe às custas, anulando a própria capacidade existencial. Então, às vezes a gente fica pensando, deixa para o outro fazer, sempre jogando para alguém fazer, às vezes, eu não sirvo, eu não posso, não quero, não tô bem, né? Mas alguém vai ter que fazer, alguém vai ter que nos beneficiar, né? Então, será que a gente está sendo... Então, quando a gente fala de vitimismo, é isso que ela está querendo dizer, porque a vítima,
ela sempre se coloca no lugar assim, a responsabilidade é do outro, não minha. E que trabalho que eu tenho que fazer? Nada, porque eu já sou vítima. Então, muitas pessoas gostam também do vitimismo, porque aí dá o trabalho que ela tem de movimentar a vida dela, de progredir naquele contexto, ela passa para outra pessoa. A vítima, ela já tem o direito, tipo, peraí que ela vai ser cuidada, né? Mas alguém tem que se desdobrar, alguém vai ter que fazer esse trabalho por ela. E a Joana traz isso pra gente refletir também. A inteligência de que és portador revela-se em múltiplos aspectos, contribuindo valiosamente para o teu ajustamento no concerto universal, né? Como eu disse, tem a minha parte, esse concerto que é o solista, né? E tem a nossa parte de contribuir também com essa sinfonia, né? Que é o todo, o trabalho do todo. Integra-te, pois, na gloriosa sinfonia do serviço, contribuindo pelo menos com os sentimentos de amor, de compaixão, de misericórdia, caso ainda não possuas os da abnegação e da renúncia coroados pela santa caridade. Gente, olha o que ela tá falando pra gente. A gente tem que pegar, tomar uma decisão, né, se colocar a serviço, né, da vida, né, a sinfonia do serviço, tudo tá trabalhando, tudo tá contribuindo para algo, que a gente possa contribuir. E se nada a gente achar que a gente tem, o que não é verdade, que a gente pode contribuir com sentimento, o que é um sentimento de amor, ter a compaixão, sentir pelo menos compaixão, a gente pode? Pode. Eu não posso movimentar minha mão, eu posso sentir compaixão, eu posso sentir misericórdia, né? Porque se eu não tiver nem abnegação e renúncia, né, curado pela santa caridade, a caridade, a palavra, é o amor em ação. Eu estou fazendo algo, tanto que é na pergunta 886, se a gente pegar do Livro dos Espíritos, né? 886 aqui, a gente vai ter também a lei de justiça, amor e caridade, que tá lá no livro, né? Título, Lei da Justiça, Amor e Caridade. Então, na pergunta 886, a gente vai encontrar caridade e amor ao próximo, né? Então, eu vou ler essa pergunta. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal qual Jesus a entendia? A resposta é: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão às ofensas. Quer dizer, até com o perdão é colocado aqui, né? Quem sabe a gente veio para perdoar, quem sabe a gente veio para compreender as imperfeições das pessoas, ser indulgentes, né? E aí ela vai colocando todo aqui, né? Um texto aqui que eu convido de novo a vocês pegarem o Livro do Espírito, consultar na internet a pergunta 886 do Livro dos Espíritos, para a gente entender melhor essa questão da caridade, tá? E aí ela, para encerrar, ela fala aqui: na descrição da tua conduta ou diante dos holofotes da mídia devoradora, serve com naturalidade, alegrando-te por participares da orquestração regida pelo Criador, né? Então, contribuir com que o serviço que Deus já faz. Hoje nós fizemos um trabalho, que inclusive a oração lá pelos desencarnados, né? Então, eu falo que Deus em sua grandeza, ele trabalha, né? Deus age, né? Na verdade, Deus age através do vento, do silêncio, dos raios, de toda a força da natureza, que para tudo glorificar, né, a sua grandeza. E ele, mesmo assim, escolheu nós para ajudá-lo, né? E ele escolhe contar conosco. Então, é isso. Acho que todos nós temos condições, de repente, de fazer uma oração, um sorriso, um abraço ao irmão. Todo esse trabalho que a gente pode fazer, sabe? De que é contribuir, né? Fazer uma comida, oferecer o prato, né? Alguém da família ou alguém, alguma coisa que a gente pode estar, né, contribuindo. Não fazer o mal, né? Também. E fazer o bem. Evitar que algo de ruim aconteça na vida de alguém ou no mundo é importante também. Nós temos um papel fundamental, nós temos um propósito aqui, esse propósito é contribuir. E a Joana está nos mostrando isso, né? Que nós temos capacidade, nós temos condição de estar agindo assim. Né? Qual é o nosso papel na nossa casa, qual é o nosso papel na empresa que nós trabalhamos, qual é o papel na sociedade, qual é o papel na igreja ou no centro espírita que nós frequentamos, qual é o nosso papel que nós estamos assumindo.
Talvez manter a calma também seja uma boa contribuição, né? Não levar, não ostentar a desgraça, não ostentar o desânimo, o pessimismo, né? Talvez seja uma forma muito importante de contribuição nos dias de hoje. Então, ela encerrou, acabou, né, esse capítulo para nós. Eu espero que vocês tenham gostado dessas informações que ela nos trouxe. Nossa, tá batendo tudo aqui. E poder fazer reflexão, né, na leitura, se vocês estão ouvindo, se vocês estão lendo, o que você acha que você pode contribuir, né? Ou deixa aqui pra gente também como comentário qual a forma de contribuição que você acha que é importante, né, que todo mundo pode fazer. A gente nunca veio só para fazer uma coisa, né? Mas o que você sugere pra gente aqui entender melhor como esse trabalho, como esse serviço, né? Então, todos nós somos servos, ou a gente é servo de Deus, a gente está a serviço de alguma coisa, né? Até a nossa vida está a serviço de alguma coisa sempre, né? Do mal ou do bem, né? Do que nós estamos a serviço. E sugerir alguma coisa pra gente em termos do nosso estudo também é super válido. Não esqueça, se você puder, deixar um like pra gente, para que a gente tenha, né, o YouTube possa entender isso e possa divulgar os nossos esforços, nossos trabalhos, o que a gente pode estar fazendo. E aí, obviamente, como eu comecei, eu sempre fiz em grupos pequenos, fechados, esses estudos. Para mim é mais confortável, porque é uma coisa que eu já sei, e vir gravar vídeos, para mim é uma dificuldade. Mas eu comecei, se eu esperar, né, aprender, já começando aqui sabendo de tudo, eu não vou começar, porque vai demorar, né, eu tenho que me exercitar. Então, tá começando simples, mas a intenção é válida, é verdadeira, de poder continuar com os meus estudos e levando a oportunidade também de levar a leitura da Joana de Anjos para vocês também. Espero, então, que a gente possa estar junto na semana que vem. E, mais uma vez, toda sexta-feira, nós temos no canal do Blue Jeans, lá a gente anuncia sempre o link de entrar na sala. É um estudo que a gente faz, é o mesmo estudo, e aí a gente tá gravando, a gente para e depois a gente fica com o grupo pra gente fazer terapia em grupo. Pra gente ver essas questões, nossa, que às vezes a pessoa faz um comentário, pode ajudar outras pessoas, que a gente na psicologia chama de grupão, né? Acaba podendo ajudar outras pessoas também que estão passando por a mesma dificuldade, o mesmo problema. Às vezes pode sugerir alguma coisa que vai fazer crescer, que vai fazer bem, né, para o nosso grupo, para outros grupos, para a humanidade e para a vida. Então a gente conta com vocês também. Vocês convidados a participar. Tá bom? Uma ótima semana, um bom final de semana para vocês. Que Deus abençoe a todos vocês, a sua família, e muito obrigada. Muito obrigada pela participação. Até breve.